Então, hoje nós vamos continuar, né, o potencial de eletrodos, aprendendo a calcular. Então, peguem lá na página 230, né, que é o começo da aula 29 e 30, na apostila 6, e vamos dar uma retomada um pouquinho para saber o que é esse potencial, né? Então, o potencial das pilhas é a voltagem da pilha. Então, se você pegar aquela pilha comum, você vai olhar lá, está escrito 1,9 volts. Isso é a voltagem dessa pilha. Nós estamos aprendendo a calcular essa voltagem, né? Então, nós sabemos que na pilha, né, o elétron ele vai fluir do ânodo para o cátodo, né, do polo negativo para o polo positivo. É assim que é o fluxo do elétron. E esse fluxo de elétron, né, essa migração de elétrons, vai provocar uma diferença de potencial ou uma diferença de energia potencial no ânodo e no cátodo, que a gente chama de voltagem, né? E para que o elétron saia daqui e venha até aqui, ele precisa de uma força que eles chamam de força eletromotriz, tá? Na física, vocês aprendem a calcular, tirando a resistência do fio, enfim, né? Porque tem resistência. A gente já tinha comentado semana passada isso. Na química, a gente vai considerar como que é um gerador ideal, que não tem resistência, né? Não tem perda de energia durante esse processo do fluxo de elétrons aqui, tá? E como que a gente calculava? Aí tinha aqui, né? O potencial de redução do maior, o potencial de redução do menor. Oxidação do maior, oxidação. É uma fórmula muito louca aqui, né? Então nós ficamos acordados que a gente usar uma fórmula simples e clara e objetiva, que é essa daqui. E do cátodo menos o E do ânodo, certo? Então nós vamos usar essa daqui para facilitar. Eu preciso saber quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, vou lá na minha tabela, procuro o potencial de redução do cátodo e o potencial de redução do ânodo, faço um menos o outro, ok? Então nós temos aqui, primeiro, o quarto exercício. O químico e meteorologista nascido em Londres, John Frederick Daniel, ele montou uma pilha com eletrodos de zinco e cobre e uma ponte salina, que é aquela pilha de Daniel, que é a primeira pilha que nós aprendemos, né? Um importante avanço em relação à pilha de volta, que é aquela primeira pilha que surgiu, que eu mostrei para vocês que era as placas de cobre e zinco empilhadas com um pedaço de algodão no meio, numa solução de sal, né? Que ele ia empilhando uma sobre a outra, tá? Considerando os potenciais padrão de redução, então ele forneceu aqui, pegou lá daquela tabelinha que nós tínhamos, ele tirou o valor do cobre e o valor do zinco. Potencial de redução do cobre, potencial de redução do zinco, né? E aí, considerando eles, ele quer que a gente responda o que se pede. Indique a polaridade da pilha. Escreva a semi-reação de cada eletrodo. Indique o sentido dos elétrons no circuito. E calcule o valor do ΔE. Tá? Então, primeiro passo, olhando para o potencial aqui de redução. Quem que tem o maior potencial de redução? Isabela, quem que tem o maior potencial de redução aqui? O cobre ou o zinco? O zinco? Olha bem, quem tem o maior valor? Lembra aqui que O zinco? tem um sinal negativo, ó. Ah, é verdade. Então, quem Cobre. que é? O cobre, Cobre. né? Então, como ele tem o maior potencial de redução, ele é o que vai reduzir, certo? Então, Uhum. lembra da regrinha do cravo. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, quem que vai reduzir aqui? O cobre. Quem que vai oxidar, então, é o zinco, certo? Isso tudo eu vi por aqui, porque o cobre tem o maior potencial de redução e o zinco tem o menor. Então, cobre reduz, zinco oxida. Cobre é o cátodo, polo positivo que vem de cátion, né? E o ânodo é o zinco, ânodo, polo negativo que vem de ânion, certo? Então, se eu for desenhar essa pilha, nossa, eu escrevi bem aonde foi o desenho, né? Então, vou ter que
apagar. Calma aí. Se vocês olharem para a pilha, eu posso desenhar a pilhazinha aqui. E aí vocês vão ver, né? O zinco, polo negativo, e o cobre, polo positivo, tá? Cátodo, ânodo. Cátodo reduz, ânodo oxida. Desenhei a minha pilha aqui só por desenhar, porque ele indicou, ele quis que você indicasse a polaridade da pilha. Então você podia indicar aqui, né? Que o zinco é negativo e o cobre positivo. Você podia indicar aqui do lado da reação que não tem problema, tá? Aí ele quer, escreva a semi-reação de cada eletrodo. Então, a semi-reação de cada eletrodo, aqui nós temos a semi-reação de redução. Tá? Então, o cobre que reduz, eu posso manter a mesma reação. Cobre 2 mais 2 elétrons, formando cobre zero. Mas no zinco aqui, ele não está reduzido, ele está oxidando. Então, a oxidação é o contrário. Então, você vai colocar zinco formando zinco 2 mais 2 elétrons. Então fica assim, certo? Ó, vocês perceberam aqui que eu inverti a equação do zinco? Por que que eu inverti? Porque aqui ele está dando só equações de redução. Só que o zinco aqui ele não está reduzindo, ele está oxidando. Então aí eu inverto aqui a minha reação, troco os lados, ok? E aí indicando, né? Polo positivo, cátodo, polo negativo, ânodo, isso daí a gente já sabia. Indique o sentido dos elétrons. O elétron ele vai sair sempre do polo negativo, porque ele é negativo, e vai para o polo positivo. Ok? Então, ó, esse é o sentido do elétron. Então, no circuito externo, os elétrons vão do eletrodo do zinco para o cobre. E calcule o valor do ΔE. O ΔE, gente, ele é o quê? O E do cátodo menos o E do ânodo. Quem que é o cátodo? Cátodo é aquele que reduziu, que é o cobre. Então, é o 0,34. Menos o E do ânodo. Quem que é o ânodo? O zinco. Menos 0,76. Tá? Menos com menos aqui fica mais. Então, fica 0,34 com mais 0,76 vai dar 1,1 ou 1,10 volts. Ok? Coloquei aqui também para vocês. Deixa eu só apagar para vocês ficarem melhor para copiar. Então, o que, que vai cair na prova? Na prova, pelo menos vai cair uma para vocês montar as semi-reações, tá? Aí vocês vão poder olhar na tabelinha e montar aqui as semi-reações, que nem a alternativa B, e calcular o potencial, que é a alternativa D. Entendido? Alguma pergunta? Ou não? Então vamos seguir. Exercício 5. Em 1866, a pilha conhecida utilizavam recipientes contendo, em sua maioria, soluções aquosas, o que dificultava, né, a aplicação prática no campo industrial. Né? Eu aplicar, eu vender as pilhas, não podia vender que nem hoje, né? Então, naquele mesmo ano, um engenheiro, Georges Leclanché, ele apresentou uma pilha que continha uma pasta úmida, que é a pilha que nós temos hoje, que vende no mercado. Tá? Esse aparelho ficou popularmente conhecido como pilha seca ou pilha ácida, devido ao caráter ácido dessa pasta. Então, como que ela é por dentro? Você tem um eletrodo de grafite, que é o cátodo, e o zinco aqui embaixo, que é o ânodo. Tá? Aí você vai ter em cima desse eletrodo de grafite, porque o grafite ele é inerte, ele não vai reagir. Tá? Então ele não pode ser o cátodo sozinho, ele precisa ter alguma coisa ali que vai oxidar, e na verdade vai reduzir, né? Porque é o cátodo, né? Então quem que vai reduzir?
Eles colocam uma camada de óxido de manganês em cima desse grafite. E é o óxido de manganês que vai reduzir. Na verdade, é o manganês só. Tá? Aí eles colocam uma pasta úmida de cloreto de zinco e cloreto de amônio. Essa pasta úmida é para permitir, né, a migração dos elétrons, os elétrons migrando. Tá? E aí tem um separador de papel aqui. Esse separador de papel ele separa o polo positivo do polo negativo. Na verdade, ele funciona como se fosse a ponte salina. Lembra da ponte salina, né? Porque essa parte externa aqui, ó, de metal, é o zinco. Tá? Bom, essa pilha, ela tem até hoje. Tá? Ela sofre algumas alterações, tem algumas substituições, que nem a pilha alcalina, você muda alguns compostos, não é pilha ácida, então tem algumas modificações, tá? E o seu funcionamento, ele baseia nessas duas reações aqui. Então, ele já deu as duas reações. Ele pede, no exercício A, determine qual eletrodo funciona como ânodo e qual funciona como cátodo, assim como suas polaridades. Gente, ó, já está falando aqui no próprio desenho. Quem que é o ânodo? O zinco. Né? Quem que é o cátodo? Na verdade, não é o grafite, né? É a camada de manganês que está em cima do grafite. Né? Então, lembrando da regrinha do Kral, cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo porque vem de cátion, e ânodo negativo porque vem de ânion, né? Então, quem que é o cátodo? É o manganês, a reação que ocorre com o óxido de manganês, que é positiva, ou tá difícil hoje, hein? Reação positiva, tá? E o ânodo, que é negativo, é o zinco, certo? Então, acho que eu coloquei aqui. Opa, coloquei aqui. Ânodo, eletrodo de zinco, cátodo, eletrodo que tem o óxido de manganês, certo? Aqui. Alternativa B, determina a equação global da pilha e o valor da DDP, certo? Que é o cálculo delta E. Então, o que eu vou fazer? O cálculo reduz. Aqui são equações de redução. Então, se o cálculo reduz, que é do manganês, eu copio a equação do jeito que está. Então, copiei a equação do jeito que está e coloco aqui o 0,74 volt. Certo? Não posso esquecer dele. E o zinco que oxida, aqui está a equação de redução dele, não está a oxidação. Então eu tenho que inverter. Aqui, ó, tá vendo? Ó, o zinco formando zinco 2 mais 2 elétrons. Aqui está o contrário. E quando eu invertir a reação, eu inverto o sinal. Tá? Negativo e vai para positivo 0,76. Ok? Quando eu vou, agora me resta saber o que? Ele quer a equação global, então ele quer a soma de todas elas. Tá? Então, quando eu vou somar, o que vai acontecer? Os elétrons que foram produzidos aqui, os dois elétrons, eles vão ser consumidos aqui. E aí o resto que sobrar eu vou somando. Então, 2 manganês, óxido de manganês, tá aqui. 2NH4+, tá aqui. Um zinco, tá aqui. Flechinha de reação química. Aqui o Mn2O3, MnO2O3, 2NH3, 2NH3, 1H2O, 1H2O. E 2ZN2+. É só copiando tudo junto. Juntar as duas equações. E se eu somei as duas equações, eu somo aqui o valor do potencial. 74 mais 76 vai dar 1,5 volt. Tá? Fácil, né? E aí o C, por que que essa pilha pode sofrer vazamento após um longo período de utilização? Vocês lembram que eu falei para vocês? Ó, olha aqui. Vocês estão vendo que essa parte metálica aqui, que envolve a pilha, ela é o ânodo, que é o zinco?
O zinco não oxida? Se ele vai oxidando, o que, que vai acontecendo com ele? Ele vai se desgastando. E a hora que ele se desgasta, vai chegar um momento que ele vai se desgastar por inteiro. E aí começa a ter os vazamentos. Quem já viu pilha vazando aqui? A pilha normal vazando. Quem já viu? Ninguém nunca viu pilha vazando? Ou tão tímido? Bom, então a alternativa C, porque o respeito da pilha é o próprio ânodo, né? É o que nós falamos agora. Então ele vai sofrendo corrosão porque ele está oxidando. E aí acelera a formação. Pode ser acelerado pela formação e água, né? Então, se eu tiver água ali, deixar a pilha dentro da água, ela vai acelerar o processo. Ou um lugar muito úmido também. Tá? Bom, exercício 6. É a mesma situação, só que agora com a pilha alcalina. Tá? Então, uma das pilhas, das primeiras pilhas alcalinas de grande sucesso comercial, ele possui um ánodo poroso de zinco, tá? Imerso em uma solução alcalina de hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio e de um cátodo de dióxido de manganês compactado, além de um separador de papel e de um isolante, normalmente de polietileno, tudo dentro do mesmo recipiente de aço. Então você tem um recipiente de aço que não se corrói, tá? Ácido inox. Aí você tem o cátodo de manganês aqui, ó, em preto, poroso, tá? Um separador de papel ou polietileno, ele colocou aqui, né? Aí você tem o eletrólito de hidróxido de sódio, que vai estar em contato com o ânodo de zinco, tá? Então, apesar dessa pilha comum e a pilha alcalina serem ambas compostas de dióxido de manganês e zinco, então as duas são compostas do mesmo composto, né? O processo de fabricação é um pouco diferente do que a pilha comum. A mistura eletrolítica que tem aqui no meio é de cloreto de amônio, que é um sal ácido. E o zinco é o envoltório da própria pilha, se for a pilha comum, lá, no nosso caso da pilha comum. Então, a pilha comum era a pilha ácida, né? Então, tudo isso ocorre no meio ácido. E aqui ocorre no meio básico. Tá? E o zinco não é o próprio envoltório do recipiente. Então, quer dizer, ela corre menos risco de estourar. Tá? Enquanto a alcalina, o zinco ocupa a região central. Tá? Então, nós temos as duas semi-reações que estão equacionadas aqui. Tá? Ele pede, determine o sentido do fluxo de elétron dessa pilha. O fluxo de elétron dessa pilha vai do polo negativo ao polo positivo. Tá? Quem que é o polo negativo? Ânodo. Quem que é o ânodo? Zinco. Certo? Tá aqui, ó, tá escrito aqui no próprio desenho. Quem que é o cátodo? Dióxido de manganês. Então ele vai do zinco para o cátodo, que é o dióxido de manganês. Do zinco para o dióxido de manganês. Certo? E ele quer que encontre a equação global dessa pilha. Calcule o potencial de semi-reação, sabendo que essa pilha apresenta o DDD de 1,5 também. Tá? Então, o total dela é 1,5. Então, vamos ver lá. Ó. Ânodo polo negativo é o zinco. Ok? E o manganês é o cátodo, polo positivo. Tá? Positivo, negativo. Ok? Bom, o cátodo eu mantenho igual, porque cátodo reduz, ânodo oxida. Aqui nós temos potenciais de redução, né? Então, o cátodo eu vou manter igual a equação. Então, escrevi igual, ó, tá vendo? Copiei daqui, coloquei aqui, tá? A única coisa que ele colocou já o valor aqui da resposta.
Mas a gente vai ver como que a gente calcula aqui. Eu vou fazer o cálculo aqui embaixo para vocês, tá? Que aqui ele tinha deixado X, né? E o zinco, como ele é o pó, o que oxida, e aqui está a reação de redução, eu tenho que inverter. Então, ó, era zinco, óxido de zinco mais água, 2 elétrons, formando zinco metálico e OH, 2OH menos. Agora eu inverto, fica zinco mais 2OH menos, formando óxido de zinco mais água mais 2 elétrons. Inverti. Inverti, inverte o sinal, fica positivo, certo? E aí eu teria que somar, né? Então vamos considerar que aqui era x, né? Porque aqui está o x, né? Não está o valor 0,74, tá? Então, na hora de somar, esses elétrons que foram produzidos são consumidos aqui, essa água que é produzida aqui também é consumida aqui, e os dois OH- que é produzido aqui também é consumido aqui, certo? Tá vendo? Um está no produto, na outra reação está no reagente. Então, eu vou cancelando na hora de somar. Que indica o quê? Que foi produzido e também foi consumido pela outra reação. O que, que me sobrou? 2 óxidos de manganês, um zinco. Tá aqui antes da flecha. Depois da flecha, um Mn2O3 e um ZNO. Ok? Certo? E o total, né, a soma do potencial é 1,5. Então, como que eu poderia montar isso? A gente sabe que a soma das duas de cima vai dar de baixo. Então, a gente sabia que x mais 0,76 tem que dar 1,5 volt. Passo 0,76 para lá, fica 1,5 menos 0,76, que x é igual a 0,74 volt, que é o potencial da semi-reação do óxido de manganês. Certo? Alguma pergunta? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Vocês façam aí as tarefas mínimas e complementares, tá? Desculpa, só as mínimas lá no plural. Manda a foto para mim disso, tá? Da apostila. Manda da aula inteira, porque semana passada vocês não me mandaram da 29, né? Então manda das duas junto. E quem escreveu aí no chat, abre o microfone e fala, por favor, que eu não consigo ver o chat quando está na apresentação. Pode falar. Alguma pergunta ou não? Zero dúvidas. Então tá bom. Então, deixa eu finalizar aqui, fechar a reunião. Tá suave, Douglinha.